Dito isto, abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Se você pode colocar-se em pé em reverência à palavra de Deus, faça isso. Eu vou reler os versos que lemos no início do culto. E depois, com os irmãos ainda em pé, eu vou orar. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Palavras do apóstolo Paulo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Pai, a tua palavra santa e poderosa está aberta diante de nossos olhos e confiamos que o teu Espírito nos ajudará a compreendê-la e aplicá-la ao nosso viver. Que a nossa mente e o nosso coração estejam também abertos a ouvir a tua verdade. Na dependência do teu Espírito, nós oramos em nome de nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu creio que esse texto é o texto que eu mais usei na minha vida, no ministério, em cultos fúnebres de cristãos. É o texto que mais usei diante do até logo a alguns preciosos irmãos em Cristo, inclusive desta igreja. Mas essa não é a única utilidade desse texto. Na realidade, esse texto ele está registrado aqui por Paulo como um grande encorajamento ao nosso viver. E algo que, quando eu falo a vocês sobre Filipenses, eu sempre aponto para 2 Timóteo capítulo 4. E hoje que eu estou falando de 2 Timóteo capítulo 4, eu estou apontando para Filipenses. Porque a carta aos Filipenses foi escrita algum tempo antes do contexto de 2 Timóteo capítulo 4. As últimas palavras de Paulo são estas. 2 Timóteo 4 é a última mensagem dele. Filipenses é a carta que esboça as condições dos últimos tempos. E se há algo que Filipenses profundamente nos marca, é aquilo que no capítulo 1, verso 20, ele diz: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Então ele diz, seja pela vida, seja pela morte. Então o verso 21 diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então nós temos em Filipenses uma visão realmente maravilhosa sobre o que é a morte do cristão, ou o que representa a morte do cristão, como ela é encarada por nós que cremos em Cristo. E ela é encarada de uma forma muito semelhante àquilo que Jesus ensina em Mateus capítulo 7. Ele diz, entrai pela porta estreita. E ao adentrarmos pela porta estreita, nós adentramos sozinhos. Não há como passar mais de uma pessoa por vez pela estreita porta da salvação. Ao adentrar pela porta estreita, nós adentramos literalmente nus. Nós não levamos absolutamente nada deste mundo. Tudo é deixado na vida anterior e a partir da conversão e da salvação em Cristo, nós adentramos nesta vida sozinhos e absolutamente sem bem nenhum deste mundo. E agora, quando nós olhamos então para o final da jornada cristã, ela se dá do mesmo jeito. Quando partirmos deste mundo, se o Senhor quiser que alguns de nós partam deste mundo pela morte antes do arrebatamento, partiremos de forma individual, sozinhos. E assim como o adentrar da porta estreita, não levaremos uma mísera agulha deste mundo. Partiremos
Somente nós e o nosso Salvador. E nada, absolutamente nada, do que angariamos nesse mundo terá qualquer valor. Não teve em nossa salvação, não terá em nossa morte. Como você encara a morte? Filipenses nos ensina que, para o cristão, encarar a morte é algo absolutamente glorioso. Ao ponto de Paulo dizer, eu não sei se devo partir, eu não sei se devo ficar, e aquilo que Deus escolher será o melhor. Se eu ficar, serei para vosso proveito, se eu partir, também da mesma forma para a glória dele. Você encara assim também. Porque a forma, irmãos, que encaramos a morte diz muito sobre a forma que vivemos a vida cristã. Sua forma de encarar a sua própria morte diz muito sobre a sua fé em Jesus Cristo. Quem é Jesus em sua vida? A maneira de encarar, e Paulo diz, olha, o viver é Cristo. Sim, o morrer não traz prejuízo nenhum, porque glorifica o meu tão grande Salvador. E ao falar isso, ele praticamente espelha aquilo que os versos 6 a 8 desse seu último escrito dizem. E aquilo que nós temos, na realidade, nos versos 6 a 8, é uma demonstração de um crente diante da morte. Nós não sabemos quanto tempo depois desse escrito, Paulo foi martirizado na prisão mamertina em Roma, ele foi decapitado, mas aqui nós temos a forma que ele está encarando tudo isso. Ele está preso numa cela que ela foi cravada na rocha, é uma cela úmida, sem janelas, apenas uma abertura em cima. Ele ouve os passos das pessoas por cima, ele não sabe quando esses passos serão do seu executor. Talvez o executor entre até o fundo da cela e lá o execute, talvez ele seja tirado da cela, seja executado em outro lugar, ele não sabe quando isso vai acontecer, mas absolutamente isso não inflige nenhum temor nele. Absolutamente você não vê em 2 Timóteo 4 temor algum. Você vê a firmeza de um crente que conhece a Jesus Cristo. Como que nós encaramos a morte? É esta questão que eu creio que esse texto nos ajuda a entender. E eu vou propor, como são 3 versos, 3 colocações aqui, a fim de que nós possamos entender esta questão. Primeiro, nós vamos ver no verso 6 que ele diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. E aqui há 2 figuras de linguagem muito claras. A primeira, na primeira linha do verso, quando diz, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Agora ele usa uma metáfora muito conhecida dos judeus, que era a metáfora do templo, quando um animal era levado para o templo para ser sacrificado, e essa aspersão de sacrifício é aquele momento onde o pecador já colocou a mão sobre a cabeça do animal, já confessou os seus pecados, o sacerdote está o segurando, já com o punhal na mão, toda a cerimônia já foi realizada, todas as coisas já foram realizadas, e agora só falta uma coisa, que o sacerdote então imole o animal e leve o seu sangue até o altar, que ele seja queimado então no altar. Paulo está olhando para a sua própria vida e está dizendo assim, olha, eu sou como aquele animal. Eu estou pronto para ser completamente queimado no altar do Senhor para a glória dele. Nada mais falta, não há nada mais a ser feito, nada mais a ser realizado. Só me falta agora este último ato. E ele demonstra isso na segunda linha. O tempo da minha partida está próximo. E a palavra partida era interessante, porque é a palavra usada quando você tem um barco, não importa o tamanho dele, amarrado ao porto, e então você está desamarrando todas as cordas que o prendem ao porto, e agora você chega na última corda. Essa última corda vai ser desamarrada e nada mais ligará o barco ao porto. Então ele vai iniciar a viagem dele. Paulo diz, eu sou como um barco, só falta uma cordinha. Apenas uma cordinha. Quando essa última cordinha for desamarrada, então eu vou partir. Você vê medo? Você vê apreensão? Ansiedade? Não. Você não vê nada disso. Paulo ele está tornando uma metáfora da questão da sua própria
o final da sua vida física neste mundo, e ele faz isso com absoluta clareza e absoluta paz. Isso mesmo, e agora nós voltamos a 2 Timóteo, ou melhor, continuamos 2 Timóteo capítulo 4, mesmo diante da circunstância, acompanhe comigo, a partir do verso 9, qual é o contexto em que ele diz essas palavras. Ele vai dizer assim no verso 9, procura vir ter comigo depressa. Então, ele precisa da presença de Timóteo junto dele. O verso 10, ele diz, porque Demas me desamparou, amando o presente século. No verso 11, só Lucas está comigo. Então, aqui está havendo uma debandada dos apoiadores de Paulo, tanto de crentes quanto de igrejas, e parece que agora, nos últimos momentos da sua vida, ele está sendo deixado só. Ele tem necessidades, olhe no verso 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ele quer a capa para o frio e os livros para o seu estudo. E ele continua a citar males que lhe foram feitos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, ele diz no verso 14. No verso 16, ele continua a atestar realmente da falta de companhia quando diz, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. O homem que acabou de dizer e falar e olhar para a sua própria morte com tranquilidade, era um homem que vivia um tempo de grande turbulência. O homem que ajudou tanta gente, um homem que foi o instrumento de Deus para ganhar tantas pessoas para Cristo. Um homem que foi um instrumento de Deus para fortalecer tantos e tantos crentes e igrejas, simplesmente foi abandonado ao final da sua vida. Não era lucro para ninguém se aproximar do apóstolo Paulo. Ele era um prisioneiro romano, e mais do que um prisioneiro, um condenado romano. Não caía bem você ser amigo de um condenado. Não caía bem, não era de bom tom você visitar um prisioneiro. E mesmo sendo Paulo quem ele era, ele simplesmente diz, antes, todos me abandonaram. Mas a partir daqui, agora no verso 17, de 2 Timóteo capítulo 4, ele começa a dizer o que aconteceu então em todo esse contexto. Mas o Senhor assistiu-me. Sim, os homens abandonaram, Deus não. Os homens o deixaram, Deus não. Meu caro irmão, se você precisa do apoio de alguém nesse mundo, para os seus momentos finais ou difíceis, ninguém garante que vai ter alguém ao seu lado. E talvez sejam poucos os irmãos e amigos que estarão ali. A palavra de Deus jamais nos prometeu isso, que nós vamos ser acompanhados por uma multidão de pessoas que vai nos trazer acalanto e vai nos trazer realmente ajuda neste momento. O que Paulo diz aqui é que haviam centenas de pessoas que podiam estar ali. Apenas uma estava, Lucas. Mas o que ele diz é, mas o Senhor nunca me abandonou. Ele assistiu-me. E mais do que isso, fortaleceu-me. Para que o objetivo? Para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Então ele coloca em primeiro lugar, como ele faz em Filipenses 1:12, ele diz que as coisas que ele sofreu contribuíram para realmente o progresso do Evangelho. Mas mais do que isso, ele diz, fiquei livre da boca do leão. O que ele quer dizer com isso? Livre da boca do leão não quer dizer que no seu julgamento ele foi livre da condenação de morte. Ele não foi. Ele foi decapitado. Livre da boca do leão não quer dizer, olha, eles tentaram me matar, mas não foi possível fazer isso. O leão aqui não é o Império Romano. O leão aqui é aquele apresentado na Bíblia, Satanás. Porque eu fiquei livre da boca do leão. A expressão que ele está usando aqui claramente é, Satanás procurou usar contra mim o fato que eu fui abandonado. Satanás procurou usar contra mim o fato que eu estava condenado numa masmorra. Satanás tentou usar contra mim o fato de que eu servi tanto a Deus, e agora esse é o fim que Deus me dá. Eu fui o maior dos apóstolos, e agora esse é o fim que Deus me dá. Ou seja, em tudo isso, é claro que Satanás procurou levar Paulo a uma atitude. Ele queria que Paulo se queixasse. Ele queria que Paulo murmurasse. Ele queria que Paulo acusasse Deus de injustiça.
eu fiz tanto por ti, e olha agora onde eu termino a minha vida. Eu fiz tanto pela tua obra, e olha agora como é que termina. Sozinho, velho, abandonado numa masmorra, daqui a muito pouco tempo serei decapitado. Ao dizer, eu fiquei livre da boca do leão, Paulo está dizendo, eu não reclamei em momento algum. Eu não me queixei com o meu Deus em momento algum. Então ele cumpre aquilo que ele diz em Filipenses. Realmente, tanto a minha vida quanto a minha morte glorificaram o meu Salvador. Você sabe como um cristão deve encarar a morte? Com gratidão. Sabe como um cristão deve encarar a morte? Agradecendo a Deus. Você conhece muito bem 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Eu já lhes testemunhei quando o Senhor levou meu pai. Infelizmente, a infância do meu pai foi uma infância trágica, vivido em meio a uma circunstância trágica, que marcou profundamente toda a vida dele. Na nossa família, o meu pai foi o primeiro a conhecer a Cristo, mas ficou 44 anos longe da igreja. Foi um terrível câncer que quebrantou o coração dele e o trouxe de volta à comunhão com a família, com os filhos, com a esposa, com a igreja. Eu dou graças a Deus que o mesmo pastor que o viu partir, poucos dias depois do meu nascimento, o viu voltar quando eu já tinha 44 anos. O meu pai morreu, partiu, em absoluta tranquilidade. Muitas vezes ele me disse, olha, eu realmente estou feliz. Ele partiu com 66 anos. Ele disse, eu não imaginava chegar a isso. Eu jamais imaginei chegar a esta idade. Tamanhas dificuldades da sua infância. Ele disse, olha, eu jamais imaginei chegar aos 60 anos, aos 66 anos. Mas quando ele partiu, um homem que viveu em guerra toda a sua vida, partiu na mais absoluta paz. Por quê? Porque Deus havia o ensinado não mais a queixar-se, mas a ser grato. Eu já vi mais pessoas partirem do que eu gostaria. Eu já acompanhei os últimos momentos de pessoas mais do que eu gostaria de ter feito. E é interessante observar como algumas partem como que se segurando a este mundo, como se segurando ao que possuem ou ao que pensam possuir, como não querendo deixar essa vida, e outras partem dando glórias a Deus. Partem sozinhas e nuas, nada levam desse mundo, a não ser a gratidão. Meu irmão, se você partir hoje, o que você leva? Se Deus chamar a mim ou a você nessa noite, o que nós levamos? Porque o que nós levaremos sintetiza o que é a nossa vida cristã hoje. O seu cristianismo pode ser sintetizado nisto. O que Cristo representa para você sintetiza na forma que você encara a morte. Você partiria hoje com o coração cheio de graças a Deus e de glória ao nome dEle, dizendo, olha, meu Deus é maravilhoso e bom, eu não tenho nenhuma queixa contra Ele, eu não tenho nenhuma queixa no seu trato comigo, eu parto deste mundo para uma glória muito superior com Ele nos céus. Esta, a imagem e o sentimento? Que Deus queira que sim. Porque a segunda questão, e eu serei mais curta nela, está no verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nas experiências com pessoas que partem deste mundo ou estão no final dessa vida, algo sempre me chamou a atenção. Há algo realmente difícil de lidar com alguém que está prestes a partir deste mundo. Talvez a coisa mais difícil de lidar com alguém que não tem muito tempo, talvez tenha apenas algumas horas apenas, ou apenas alguns poucos dias. A questão mais difícil de aconselhar, de lidar e até de ouvir em alguém nessas circunstâncias se chama remorso. Não há solução humana para o remorso.
O remorso é aquilo que fizemos, que não nos arrependemos, mas que não tem mais como voltar atrás. O remorso talvez seja a pior das dores, a que mais consome, a que mais realmente, profundamente nos dói. Agora, quando você olha para Paulo aqui nesse texto, ao dizer, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, o que você observa é que não há remorso. Absolutamente não há remorso algum pelas coisas que se deram. Por exemplo, quando você vai ao verso 2 desse mesmo capítulo, você o encontra dizendo que pregues a palavra, que enches a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Ao dizer combati o bom combate, ele está dizendo exatamente isso. Olha, foi-me dada uma mensagem a ser pregada, e foi-me dito que eu pregasse a palavra. A tempo e fora de tempo, quer dizer, as pessoas vão ouvir a palavra, eu não sei. As pessoas não vão ouvir a palavra, não importa. Ele está dizendo, eu preguei quando as pessoas queriam ouvir, eu continuei pregando quando ninguém mais queria ouvir, eu preguei quando as pessoas de bom grado vieram ouvir o Evangelho, eu preguei enquanto elas se afastavam de mim, eu preguei quando elas em lágrimas se entregavam a Cristo, eu preguei quando elas me apedrejavam por causa disso. Sabe o que ele diz aqui? Não importam as circunstâncias, a tempo ou fora de tempo, eu continuei pregando, corrigindo, repreendendo com longanimidade e doutrina. E mais do que fidelidade na pregação, eu acabei a carreira. Em Atos 20, 24, Paulo vai dizer assim, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Preste atenção em uma palavra, contanto. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Eu não me importo que nada levarei deste mundo. Eu não me importo que adentrei a salvação sozinho e que realmente sozinho e sem nada deste mundo continuarei. Eu não faço questão de nada disso, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Paulo está dizendo, e você pode ler 2 Coríntios capítulo 11, e você vai ler de tudo aquilo que ele sofreu, apedrejamentos, naufrágios, fome, nudez, tudo aquilo que foi realizado contra ele. E ele diz, independente de tudo isso, eu completei a minha carreira. Ele vai adiante, eu guardei a fé. Você lembra que nos versos 3 e 4 de 2 Timóteo 4, ele diz, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ele diz, eu nunca fiz isso. Eu nunca mudei a mensagem, porque as pessoas não queriam ouvir. Eu guardei a fé, a doutrina que me foi ensinada. Eu aprendi de uma forma e permaneci assim por toda a minha vida. Meus irmãos, há uma esperança preciosa para todos nós. Eu lembro que, quando minha avó faleceu, ela está no céu hoje, quando outras pessoas da nossa família crentes faleceram, eu sempre ouvi a mesma frase de minha mãe. Ela dizia, olha, quando eu chegar lá no céu, eu quero ver minha mãe novamente. Eu quero reencontrar a minha mãe. Hoje, outros familiares nossos que partiram em Cristo já estão com o Senhor. Nós queremos reencontrá-los, a pessoas preciosas, além do meu pai, que eu quero reencontrar no céu. A pessoas que abençoaram muitíssimo a minha vida. Partiram e estão com o Senhor. Eu quero vê-las no céu. Mas eu sempre ouvi de minha mãe, quando ela falava disso, que para isto tudo teria tempo. Porque a primeira pessoa que ela queria avistar no céu era o Senhor Jesus Cristo.
como que você vai encarar o seu Salvador quando você chegar no céu? Paulo diz, olha, eu parto sem remorsos. Eu combati o bom combate. Tudo que ele me disse para fazer eu fiz, independente das lutas. Eu levei a carreira até o final, eu não sou um desertor. Eu guardei a verdade que ele me deu, eu fui fiel. Ele diz, olha, não há remorso nenhum quando eu encontrar o meu Salvador. Um cristão que encara a morte, ele encara a morte com gratidão e sem remorso. Ele fez o que devia fazer nesse mundo e viveu nesse mundo da forma que o seu Salvador mandou que ele fizesse. É assim a sua vida. Quando chegar no céu, você poderá chegar em plena confiança. Ou como Paulo diz aos Coríntios, que alguns de nós no arrebatamento entrarão no céu cheirando a fumaça, literalmente. Ou seja, suas obras foram completamente queimadas. Adentrarão no céu sem absolutamente nada. Finalmente, o verso 8 diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Eu sempre aplico esses 3 versos da seguinte forma. O verso 6 é como se nós olhássemos para a nossa própria sepultura. Você já foi ao cemitério e encontrou uma lápide com seu nome? Eu não encontrei com o meu nome completo, mas com algumas partes já. Você já foi ao cemitério, e isso aconteceu agora quando eu fui ao túmulo do meu pai, alguém que nasceu no mesmo dia que você, e que já partiu. Às vezes há essas coincidências. O verso 6 diz que Paulo olha para a sua própria lápide, para o seu próprio sepultamento, e ele está completamente tranquilo, sem remorso algum, sem ingratidão alguma, ele está grato a Deus mesmo diante disso. O verso 7 é como se nós olhássemos para o passado. E Paulo diz, eu não tenho remorso no meu passado. Mas o verso 8 é como se nós olhássemos para o futuro. Agora não são mais as pessoas ou o nosso passado que nós encaramos, mas no verso 8 nós encaramos o próprio Deus. Você prestou atenção no verso 8? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Então agora ele olha para a sua morte e diz, eu sei a quem eu vou encarar na eternidade. Eu sei com quem vou me encontrar quando partir deste mundo. Eu sei que há dezenas de anedotas que tentam formular como é que nós partimos desse mundo, não é? Alguns dizem que nós encontramos São Pedro. Alguns outros dizem que encontramos algumas outras figuras. Mas claro é aqui que ao deixarmos essa vida nos encontraremos com Deus. Como será esse encontro? Com qual confiança será esse encontro? Paulo diz, eu não tenho medo, eu sei o que me espera. Uma coroa está guardada, a coroa da vida, a coroa da justiça, melhor, está guardada. Sabe para quem é a coroa da justiça? Para os mártires, aqueles que morreram por amor ao Senhor Jesus. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Sabe por que eles morreram? Por amor ao seu Salvador. Paulo diz, olha, eu sei com quem vou me encontrar na eternidade. E absolutamente eu não tenho medo de nada disso. Eu sei com quem me encontrarei depois do limiar da morte. E absolutamente nada disso me faz tremer. Nada disso me traz temor. É assim com você? Você talvez hoje esteja numa idade que você diga, olha, pastor, é irreal demais para mim, pensar na morte. Depois que a gente vai chegando a uma determinada idade, a gente vai concluindo que não tem jeito, que nós vamos encará-la. Talvez hoje você não pense nela. Em alguns anos isso mudará.
E como será então? O que Paulo nos ensina aqui é que se nós queremos olhar para a morte com essa confiança, nós precisamos ser crentes de verdade hoje. Se nós queremos olhar para a morte com essa confiança, o nosso cristianismo tem que ser real hoje. Não um cristianismo de brincadeira. Não um cristianismo apenas de lábios. Estava conversando com um irmão esta manhã e eu estava lembrando uma mensagem sobre isso. A diferença de uma fé intelectual e de uma fé salvadora. Uma fé intelectual, ela age apenas na minha mente. São as coisas que eu sei. Elas estão aqui. Eu conheço, eu sei, eu já tomei conhecimento, estão guardadas aqui. Mas elas não me levam a atitude alguma. Elas são apenas pensamentos, convicções mentais, questões que estão dentro da minha mente. Elas jamais desceram ao meu coração. Porque a fé é salvadora. Ela não é uma questão mental, mas ela é uma confiança em Jesus Cristo. Ela leva-nos a agir. Ela leva-nos realmente a sair do nosso lugar, a agirmos, a vivermos, a praticarmos, a tornarmos aquilo real e não meramente mental. Se o seu cristianismo está apenas na sua cabeça, na sua mente, naquilo que você pensa no seu intelecto, você não conhece ainda Jesus Cristo. Porque a fé em Jesus Cristo nos faz levantar. A fé em Jesus Cristo nos encoraja de tal forma que não tememos a morte. Jamais. A sua fé é real. A sua fé é verdadeira. Ou você apenas concorda com algumas coisas? Se a sua fé é verdadeira, você não precisa temer a morte. Se a sua fé é verdadeira, há um Salvador tão grandioso e tão poderoso que venceu a morte. Nós não tememos a morte por causa do nosso Salvador. Se você verdadeiramente o conhece, não há temor em seu coração. Mas se ainda há temor, se ainda realmente há esses resquícios de medo, é bom que você examine o seu coração. É bom que você perceba. E há um folheto evangelístico, que infelizmente não temos mais entre nós, mas que na minha adolescência nós entregávamos no portão de casa em casa, e ele dizia assim: errou o céu por 45 centímetros. As distâncias celestiais são trilionésimas, não é? São imensas. Como é que alguém vai errar o céu por 45 centímetros? E o folheto ensinava que esses 45 centímetros são a distância entre o nosso cérebro e o nosso coração. Ficou tudo aqui. Mas nada veio para cá, para que a vida fosse transformada. Quando as coisas saem daqui e chegam ao coração, Jesus Cristo é real e nós não temos medo. Que Deus lhe abençoe e que seja verdade para você. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor pelo seu cuidado.